Eu acho que nós estamos redesenhando o capitalismo como nós conhecíamos. Há quem diga, né, que levar o melhor capitalismo social é levar a empresa à sua melhor performance. Portanto, maior pagamento de impostos e a melhor organização. É aqui onde esse equilíbrio terá que ser encontrado. Eu acho que não é nem a tolerância com a má performance, ou o que eu chamo da performance minimamente satisfatória, mas tampouco pode ser a procura do lucro de uma maneira incessante, como foi dito pelo Cândido, pelo lucro por si só. Então eu diria, é a busca do resultado, da performance, da contínua melhoria que a tecnologia hoje nos proporciona, mas sem jamais abrir mão do processo de transformação na vida das pessoas, que cada uma dessas empresas tem capacidade para fazê-lo. Mas para isso é importante criarmos essa nova liderança que basicamente tem como o lema servir como um componente importante da sua cultura. A gente sempre é visto, né, como aquele sujeito com a cartola e com o charuto na boca, né? Quer dizer, já desde Dante Alighieri, lá no século XIV, quando ele escreveu aqueles 3 livros dele lá, a Divina Comédia, que você tinha o paraíso, o purgatório e o inferno, lá no inferno ele dividiu em 8 camadas e na 7ª camada estavam os bancos. Então, isso é histórico na vida do ser humano, esse questionamento dos bancos. Mas, por outro lado, nós aqui empregamos 500 mil pessoas diretamente e mais 2 milhões de empregados indiretos, de pessoas que trabalham para os bancos ou terceiros. Esses bancos aqui recolheram ano passado 70 bilhões de reais de impostos. Então, por mais questionamento, possa se falar isso, aquilo, porque isso vem desde a usura, desde lá de trás, o papel fundamental que os bancos exercem na sociedade não brasileira, na sociedade mundial, ele tem que ser destacado e tem que ser revelado. Então, este papel de destaque dos bancos na sociedade, para que ele possa levar ao seu cliente a percepção e, lógico, a partir daí, a confiança dos nossos clientes, para que a gente possa fazer com que essas pessoas tenham um crescimento dentro da sua vida profissional, que as suas empresas cresçam por uma linha de crédito concedida pelo banco, que elas consigam vender mais, ter mais rentabilidade. Isso é absolutamente natural e faz parte do dia a dia das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Então, eu acho que a gente tem que continuar com esse trabalho. É fundamental que os bancos continuem com esse trabalho cada vez mais próximo com a população e com as empresas. A gente colocou um aplicativo de pé em 4 dias. E no primeiro dia desse aplicativo, 42 milhões de brasileiros se cadastraram. A gente teve problema nos Estados Unidos, no site da Microsoft. Existe um estudo de caso da Microsoft sobre isso. 42 milhões que não tinham cadastro nenhum. Então, eu acho que são números que você só consegue realizar se você tiver capital. Houve um estresse durante uma semana, porque nós não tínhamos a base de dados, e da noite para o dia tivemos que pagar 60 milhões de pessoas que foram às agências. A gente chegou a pagar 8 milhões e meio de pessoas em um dia. Nunca aconteceu isso no mundo. Então aconteceu o problema sim. Mas o que nós fizemos? Com o apoio dos bancos, eu acho que é muito importante, porque eles sempre me ligaram, nunca teve nenhum. Nós conseguimos e há 2 meses não tem mais fila. Esta é uma questão social, porque você está dando para 35 milhões de brasileiros, de graça, uma conta corrente. Algo que a maior parte de nós aqui dá pouco valor material, mas para 35 milhões de brasileiros, eles não tinham. Aí o que acontecia? Quando eles precisavam de crédito, eles iam para uma financeira e pagavam mais de 20% ao mês. Agora, estes 35 milhões de brasileiros poderão ser clientes do Bradesco, do Itaú, do Santander, mesmo da BTG, mas a gente tem essa inserção. Aqui no BTG, a gente teve que incluir o ASG, por demanda na sociedade, na cultura da empresa. Não é algo mais opcional, é algo que, se nós não incorporarmos, os nossos clientes vão escolher outros bancos, porque são a demanda da sociedade. E eu acho que, como setor, a gente tem muito que mostrar, talvez até acho que uma provocação aqui a vocês, se a gente não tem que talvez publicar o nosso balanço ASG, porque acho que a gente tem muita coisa para mostrar. Vamos pensar
no começo de março, quando a crise surgiu. Eu acho muito possível que pela cabeça de muitos de nós tenha passado, pela minha cabeça certamente passou, o risco de turbulência social. O risco de saques, o risco de grandes protestos, de grande desorganização. A crise já dura mais de 3 meses, mais de 100 dias, e nós não tivemos essa turbulência maior. E acho que isso se deve, em grande parte, ao papel dos bancos e, de fato, ao papel da Caixa, em especial, na distribuição dessas verbas emergenciais que foram dadas, onde nós temos colaborado bastante. Enfim, acho que isso deu uma colaboração para o sentimento de normalidade durante a crise, que tem sido fundamental para que possa haver continuidade dos negócios e continuidade do ritmo de vida das pessoas. E depois tem a ajuda que os bancos deram, e aqui o Itaú Unibanco, enfim, nós já doamos quase R$1,5 bilhão na própria crise de saúde, e que não foi só a doação em si, mas a governança que nós escolhemos para gerir a utilização desses recursos através do grupo de médicos chefiado pelo Dr. Paulo Chapchap, em que acho que tem feito realmente uma diferença grande nessa pandemia. Eu acho que no momento em que a sociedade se percebe frágil assim, a gente deve olhar também para outros perigos que estão nos rondando e dos quais nós estamos sendo alertados. O principal deles, o perigo ambiental. Quer dizer, as consequências do perigo ambiental, elas podem até vir de uma maneira mais lenta do que vem as do perigo de saúde, como a Covid. Mas as consequências são mais duradouras e mais difíceis de reverter. E nós estamos tendo, nesse início de ano, enfim, estamos vendo, enfim, na Amazônia, incêndios maiores, 60% maiores do que foram no ano passado, e nós precisamos, enquanto sociedade, nos movermos contra isso. E isso talvez foi um alerta, eu acho que todo mundo falava de sustentabilidade, de problema com o planeta, de aquecimento global, de florestamento, de derrubada, de qualidade do ar, de qualidade da água, todo mundo falava sobre isso, vários simpósios, vários congressos foram feitos, mas, João, de fato, nós temos que reconhecer, nós líderes, que nós fizemos muito pouco com relação a isso. E parece que o planeta deu um grito e falou, vocês têm a chance de se recuperarem do que vocês estão fazendo.